Bom dia então, digo agora. Eu acho que terminássemos aqui, estamos muito bem alimentados. E não me refiro ao pão. O pão, eu prefiro as espadas de baldilho, mas simbolicamente acho que está muito bem. Mas então, a passagem que hoje nos está incumbida de lermos e fazermos algumas considerações, é o Evangelho segundo São Mateus, ou segundo Mateus, se preferirem, capítulo 5, entre os versículos 17 até 20. E sem mais delongas, vamos começar a ler. E diz assim, são palavras do Senhor. Não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma letra ou um só traço se omitirá da lei, nem que tudo seja cumprido, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedeceram destes mandamentos, por o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E depois nós lemos esta pequena porção, estes 4 versículos, ficamos um bocado arrepiados. E depois até podemos dizer assim, numa leitura superficial, algo de errado não bate muito certo. Afinal, isto é conforme a graça ou conforme a lei? E se calhar depois desta pequena leitura podemos dizer assim, o melhor é irmos, afinal de contas, para o judaísmo. E eventualmente, quem sabe, para alguma desses grupos sabatistas ou dessa espécie de grupos. Não penseis que vim destruir a lei, mas cumpri-la. Parece que estamos como que, não sei como diga, dependentes da lei ou sujeitos à lei. Ou podemos perguntar, se calhar aqui há alguma contradição na palavra, porque nós temos aprendido pela graça e que é pela graça. Então, de facto, qual é o valor desta pequena passagem, digamos assim? Mas para entender esta passagem, e depois mais à frente alguém irá fazer isto, temos que entender o resto do discurso. Até especialmente o capítulo 8. Depois desta leitura, o Senhor passa a explicar ponto a ponto o que é isso, cumprir a lei. O que é verdadeiramente a lei. E depois desta leitura, nós, então, finalmente compreendemos uma coisa e ficamos descansados nela. É que uma coisa é o cumprimento legalista da lei. Outra coisa é vivermos conforme o espírito da lei. Mas este é o desafio. Não tanto o cumprir a lei ou a importância de cumprir a lei de forma legal, de forma legalista, de forma como é que é dizer, de forma cumprir pelo cumprir, como se tratasse de uma obrigação social ou de uma obrigação religiosa, porque quem o fizer assim, verdadeiramente isso é religião e apenas religião. Porque pela leitura do resto da passagem, do resto do discurso, nós descobrimos uma coisa. De facto, temos que cumprir a lei, mas no sentido da vivência da lei, no sentido do espírito da lei, e não como uma obrigação social ou religiosa. E por isso mesmo, já no passado, e nós lemos, não sei se lembram, há uns meses atrás, quando andámos a estudar o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, às páginas tantas é-nos dito o seguinte, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, e diz assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor o atender do que a gordura de carneiros. Mas parece que naquele tempo lá do passado, e nós vimos isso, como no tempo deste presente, neste primeiro século, vamos dizer assim, o ano zero não existiu, neste primeiro ano, digamos assim, segundo o nosso calendário,
Aquelas pessoas, e ele concretamente refere-se a algumas pessoas, mas vamos generalizar para os judeus, o povo daquele tempo que habitava lá na terra de Israel, estava mais preocupado em cumprir a lei pelo rito do que pelo espírito, o espírito da lei. Portanto, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. E quem se apercebeu há pouquinho aí, ouviu a campainha. Ouvimos a campainha. São ritos, são aqueles ritos vazios em si mesmo. São ritos, são tradições, são coisas sociais. Mas, de facto, o que importa é o espírito. O vivermos no espírito da lei. Portanto, e é neste sentido, de facto, que o Senhor veio não a destruir, mas a cumprir. Mas, para não estarmos a interpretar muito, nós sempre afirmamos e dizemos, e é uma verdade, a própria palavra, ela interpreta-se a si mesma. E agora, neste caso, vamos ler, sem muitos comentários, Romanos, livro que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2. O versículo 15 diz assim: eles, e agora a pergunta é, quem são estes eles? Vamos ver o versículo 14. Eu espero que todos abram. Romanos, capítulo 2, versículo 15. E diz assim: eles, e agora perguntamos, quem são estes eles? São pessoas. No versículo 14 temos a resposta: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Portanto, estes, ao fim e ao cabo nós, eles mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Pois, de facto, uma coisa de facto é a lei, outra coisa é a lei estar gravada no nosso coração. O tal espírito da lei. Testificando juntamente com as suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto será no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Irmãos, de facto, agora aqui, e mais à frente iremos ver, não tanto segundo a lei, mas conforme este novo mandamento, também descobrimos que não é novo. E diz, Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. E depois continua no versículo 17. Ora, tu, e agora quem é que é este tu? Ora, tu que tens por sobrenome judeu, portanto, tu, os judeus em geral, que te apoias na lei e te glorias em Deus. Agora, vamos tendo em consideração aquilo que lemos no capítulo 5, nos versículos 17 e 20. E vamos ver aqui, de alguma forma, a interpretação da passagem. Tu conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Confias que és guia dos cegos, luzes que estão nas trevas. Só voltando um pouquinho atrás. No versículo 17 diz os mandamentos, para cumpri-los. Depois no versículo, ainda no versículo 18 diz, para que tudo seja cumprido. No versículo 19 diz, que desobedeçam. Aqueles que desobedecem a um destes mandamentos. E depois diz, para os ensinar e para os cumprir. E depois diz, que se, no versículo 20, para que a vossa justiça. E a lei anda muito à volta disso. O ensino da lei, a vivência da lei, o ensino da lei, o cumprir da lei e a justiça da lei. Então agora vamos voltar aqui. Romanos 2, agora o versículo 18. Conhecer a lei, conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, crescendo na lei, saber a lei. Confias que és guia dos cegos e luz que estão nas trevas. Confias que és luz dos cegos, conheces a lei. Instrutor dos insensatos, ensinas a lei. Instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tem forma de ciência, quer dizer, de conhecimento e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Conhecemos aquele ditado, é da literatura, convém que prega o Frei Tomás.
Como é que termina? Para o castigo e não vais para o castigo. Não sabes. Estão a ver o que é o espírito da lei e viver a lei de forma ritual? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que se não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Mas de facto, Paulo estava-se a referir, neste caso, aos judeus particularmente. Bom, mas estas acusações, vamos dizer assim, não são apenas para os judeus que se gloriavam da lei. Nós que dizemos viver conforme a graça, será que isto também não é para nós? Não esqueçamos que, de facto, Ele nos deu um novo mandamento, mas este mandamento não é novo, ele é muito velho, é antigo, é desde o tempo desta lei mesmo. E passando à frente, passamos ao versículo 28, e diz: não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, antes o judeu é o que é no interior, e circuncisão o que é no coração, no espírito, não na letra, no espírito, não na letra, e cujo louvor provém dos homens, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a interpretação daquela passagem está aqui. O espírito, no espírito, não na letra. Mas, de facto, neste sentido, a lei tem influência por nós, cumprindo a nós no espírito, não na letra. Embora a letra também tenha a sua importância. Nós só sabemos que o roubo é mau, porque a lei diz que o roubo é mau. Mas, de facto, isso convém que estar escrito nos nossos corações, no nosso interior. É o espírito da lei. E, neste sentido, de facto, podemos dizer que o Senhor veio não a destruir, mas a cumprir a lei, conforme está no versículo 17, lá de Mateus capítulo 5, versículo 17. Neste sentido, de facto, o Senhor veio não a destruir, mas a cumprir a lei. E Ele fala com autoridade de quem conhece a lei. Nós sabemos quem foi o autor da lei. Ele próprio foi o autor da lei. Por isso Ele fala com autoridade e com conhecimento, com propósito de causa. E Ele diz no versículo 18: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. E porquê é que Ele diz em verdade? Primeiro porque Ele conhecia melhor que ninguém, e depois porque o Senhor não mente. É um dos atributos de Deus, é um dos atributos divinos do Senhor. Ele era divino. Em verdade vos digo. E ao terminar este discurso, depois mais alguém à frente irá falar acerca disto, no capítulo 7, versículos 28 e 29, o Senhor diz assim, o relator do Evangelho diz-nos assim: acontece que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou na sua doutrina, quer dizer, no seu ensino. Portanto, os ensinava com autoridade, não como os escribas. De facto, os escribas e os fariseus, especialmente os escribas e os fariseus também, claro, eles faziam passar as ordens, vamos dizer assim, as ordens da lei, mas era na forma, ia acrescentando muitos pontos à lei, e nós temos o testemunho do próprio Senhor que eles eram como que por fora gente muito linda, mas por dentro, de facto, eram podre e cheiravam a podre. Mas, de facto, eles cumpriam a lei de forma, mas daquela forma quê? Com máscara, de forma hipócrita. E nós, então, lendo o resto do discurso, entendemos este versículo 19, o que significa desobedecer a um destes mandamentos. Mas para isso temos que ler o resto, depois, mais à frente, alguém o irá fazer e explicar acerca deste assunto. Portanto, irmãos, podemos dizer que o Senhor veio apenas não cumprir a lei e dar-lhe esta nova dimensão, que na verdade não era nova. Uma coisa é a lei, outra coisa era viver conforme o Espírito da lei, e a intenção é de facto que o povo vivesse conforme o Espírito da lei. E isto de facto não era novo, isto aqui já era velho, só se tornou novo, vamos dizer assim, porque o povo, ou os responsáveis do povo, viviam na forma e não no conteúdo. E por isso é que parece que o mandamento era novo. E faziam de facto de forma hipócrita, viviam conforme o rito, não conforme o Espírito.
Mais à frente, o próprio Senhor, no Evangelho segundo São João, ele diz: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. E depois o próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 7 e 9, diz: o mandamento que vos dou não é novo, ele é muito antigo. E trata-se do amor. E no amor cumpre-se a lei. Mas, de facto, o Senhor, quando veio para cumprir a lei, para dar esta nova dimensão, para nos despertar para esta nova dimensão, o que é viver no espírito da lei. Mas Ele também veio para que, de facto, a lei se cumprisse nele, para que a lei se cumprisse nele. E, de facto, há este propósito. Romanos capítulo 10, versículo 4. Quem sabe de cor? Acho que todos nós sabemos de cor. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei para a justiça, todo aquele que crê. Mas, de facto, podemos pensar no fim da lei em duas dimensões. O fim temporal, porque há um novo mandamento, e quem deu este novo mandamento morreu, e, portanto, este novo mandamento este novo testamento passou a ter vigor. Há um fim temporal em Cristo, mas também há o fim do objetivo, o alvo. O alvo da lei e dos profetas, como lá diz também na passagem, era Cristo. A lei e os profetas, de facto, apontavam para Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 1 até 5. E diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porquanto o que era impossível à lei, mas de facto parece que a lei tinha impossibilidades. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma da carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, de pecado, pelo pecado, e pelo pecado condenou o pecado na morte. Visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Mas, de facto, a justiça da lei cumpriu-se em Cristo, por nossa causa. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E este fica o desafio e o patamar para nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas que são do Espírito, para as coisas do Espírito. É um alerta para nós. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, lemos o seguinte. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, lemos o seguinte. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, da lei. Aqui Paulo fala para judeus convertidos, mas parece que em algum momento da sua vida eles estavam como que recorrendo aos rudimentos, às coisas do passado, e afinal estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu creio que Cristo nos libertou. Ainda Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o espírito da lei. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este, digo, é o espírito da lei. Mas podíamos ler, e eu faço o desafio, que em casa leiam todo o capítulo 3 desta carta aos Gálatas. Todo o capítulo 3. Mas passamos agora a Mateus capítulo 1, versículo 21. E podemos dizer, o que é que tem isto a ver com a lei? Mateus capítulo 1, versículo 21. Notemos que lá na passagem ele diz: não penseis que vinha destruir a lei aos profetas. Inclui a lei e os profetas, são coisas diferentes, mas complementares uma coisa da outra. E diz em Mateus capítulo 1, versículo 21:
E ele dará-vos um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é que tem isto a ver com a lei? Primeiro foi profetizado. E podemos dizer, o objetivo da lei em Cristo estava cumprido. E Cristo, ele próprio, cumpriu as profecias. Sabemos de cor. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Se alguém quiser citar, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará um filho. E o seu nome será de Emanuel. A lei em Cristo foi cumprida e ele cumpriu a profecia. A Virgem de facto concedeu e deu a luz um filho e o seu nome foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E mais ainda, ele salvará o seu povo dos seus pecados. A pergunta que eu lanço agora é esta: será que ele salvará o seu povo dos seus pecados? Nós estamos incluídos, vamos dizer assim, entre aspas, neste lote? Sabemos que a salvação é individual. Ele veio por cada um individual, não veio por causa de uma gota de gente. É cada um individual. E será que nós individualmente estamos neste grupo? Ele salvará o seu povo dos seus pecados? Pensamos nisto pelo menos. Ou estaremos nós aqui neste momento a cumprir apenas um compromisso, uma obrigação religiosa? Este é um perigo. Este é um perigo. Ouviram o twin da campainha? Uma obrigação religiosa, uma obrigação meio social, meio religiosa, meio da tradição. Será que nós estamos de facto incluídos neste grupo da tradição, dos religiosos, dos aparentes, dos que usam máscara? Estamos nós apenas a cumprir uma obrigação religiosa? Quanto ao cumprimento da lei dos profetas, podemos ler em capítulo versículo 18. Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, isto ainda vimos na semana passada, na quinta-feira, acerca dos últimos tempos, que estão profetizados, diz, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido. Por isso, em verdade vos digo, que até que a terra e o céu passem, nem um jota ou um til, aqui depende das traduções, o jota do til, ou um sinal, ou um traço, se omitirá da lei. Sem que tudo seja cumprido. E nós podemos perguntar, mas como é que é isso? Ela irá ter um fim, as coisas vão se cumprir ainda, nós temos que fazer estes rituais da lei, temos que ainda fazer os sacrifícios, mas basta olharmos para a história e para o presente. Conhecendo nós minimamente a palavra, porque eu penso que conhecemos, o que é que concluímos? As profecias, a lei não se tem cumprido, as coisas não têm acontecido como o que está determinado. Hoje em dia, muitas coisas que estão a acontecer, para mim, não sei a opinião de cada um, são coisas que estão determinadas e estão a acontecer. A história está-se a fazer conforme aquilo que estava previsto que iria acontecer. A lei está-se a cumprir. E mais ainda, e cumprir-se-á. Muitas coisas ainda não aconteceram. Muitas coisas nós que estão previstas, estão prescritas, vamos dizer assim, nós não entendemos. Como é que está isto possível? Mas que vai acontecer, porque ele não mente. Ele fala com autoridade. Ele sabe aquilo que prometeu no princípio. E sabe como é que as coisas vão acabar. E nós, irmãos, somos como é que é dizer, espectadores, que estamos vendo as coisas a acontecer, e nós também estamos dentro do acontecimento. Nós somos parte da profecia. Portanto, basta olharmos para a história, olharmos para o presente, e o que é que concluímos? A história tem seguido o seu rumo. E muitas coisas irão acontecer. O Senhor termina com uma advertência nesta passagem, uma advertência muito grave e uma fasquia muito alta. Ele diz, versículo 20, Mateus 5, 20. Porque vos digo
que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Parece que é preciso da nossa parte haver alguma justiça. E ele compara esta justiça, o termo de comparação desta justiça é a justiça dos fariseus e dos escribas, ou noutras tradições, dos mestres da lei. Bom, falando bem baixinho cá para nós, a justiça deles não era coisa assim muito recomendável, não é? Embora o Senhor ponha esta fasquia muito alta, porque era a justiça que eles deveriam ter, na verdade não tinham, mas a fasquia continua alta na mesma. Ter uma justiça muito superior à deles. Sabendo nós, de facto, que a justiça deles era muito questionável, para não dizer mesmo hipócrita. Jamais alguém entrará no reino dos céus se viver conforme este tipo de justiça. Aparências e vidas hipócritas. Mas o Senhor está a falar para eles, mas por extensão podemos dizer, está a falar para nós. E cada um de nós, de facto, faça este autoexame. Aparências e vidas hipócritas. Não estamos a chamar hipócritas cada um de nós em particular. Estamos a falar no sentido geral e cada um terá que fazer este autoexame. Até que ponto, de facto, nós somos mesmo crentes. Citando alguém que disse assim: jamais entraremos no reino dos céus se a nossa justiça não ultrapassar a hipocrisia e a iniquidade. Mas, de facto, vejamos como é que vivemos, como é que está a nossa vida de forma mais ou menos hipócrita, ou que, de facto, somos nós a pontos da desigualdade, que é o que quer dizer a palavra iniquidade. Pendemos sempre para o lado da iniquidade. Nós cuidemos se somos crentes ou meramente aderentes. Cuidemos, de facto, se somos crentes ou meramente aderentes. Pode ser o caso, sermos meramente aderentes. Gostarmos do ambiente, gostarmos das músicas, até gostarmos da mensagem, mas vivermos com uma capa. Vivermos com esta hipocrisia. Gálatas, capítulo 3, eu desafiei em casa os irmãos a ler, mas vamos ler no versículo. Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas podemos dizer assim: Cristo resgatou-nos, tirou-nos. A palavra resgate quer dizer salvar-nos, não é? Quem está a morrer afogado, vão lá os resgatadores e tiram o afogado de morrer daquela forma. E foi disto que, de facto, Cristo nos livrou, da maldição da lei que nos condenava. A lei condenava, porque não havia possibilidade. Nós não cumpríamos, nós não fazíamos nada daquilo, nós não conseguíamos por nós mesmos, estamos completamente limitados, e Cristo resgatou-nos desta maldição. Fazendo-se Ele próprio maldição por nós. Assumiu o preço. Foi pendurado no madeiro. Porque estava escrito mesmo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi. Tornou-se maldito por nós. Vamos dizer assim: foi por nossa causa. E cada um de nós possa dizer em particular: foi por minha causa. Para terminar, irmãos, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25, e diz o seguinte: Ele foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça, para a nossa justificação. Ele foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não era possível nós... Justos não somos de maneira nenhuma. Por isso a lei nos condenava. Mas fomos justificados. Fomos declarados justos. Não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Ele assumiu o preço. Ele cumpriu a lei. Ele era o objetivo da lei. Ele cumpriu as profecias que estavam escritas acerca dele. Ele foi à cruz. Ele foi pendurado no madeiro, como diz, por nossa causa.
Mas e por isso eu atrevo-me a dizer, e com isto termino, por isso nós celebramos a Páscoa. Por isso nós celebramos a Páscoa. Lembramos a nossa incapacidade, lembramos aquilo que foi feito por nós, e como nós já hoje vimos, porque Ele vive, nós viveremos, sem estarmos sujeitos à lei, mas sujeitos à lei da graça que há através da própria palavra, através da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos, amém, e que assim seja.